Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versos de 1 a 15, mas nós leremos apenas o verso de número 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Em outras traduções, necessário vos é nascer de novo. Amém? Veja, irmãos, um dos maiores anseios de muitos homens e muitas mulheres que possuem uma idade avançada é retornar à sua infância. Alguns gostariam de retornar à sua infância porque não viveu a sua infância. E esse é o caso de muitos homens e muitas mulheres que possuem uma idade avançada. Outros desejariam retornar à sua infância para simplesmente reaproveitar toda a sua infância e a sua vida. E outros gostariam de retornar a ser criança para fazer escolhas diferentes e assim ter um futuro diferente. O fato é que, se fosse possível, muitos homens e muitas mulheres que possuem uma idade avançada, eles anseiariam, eles desejariam nascer de novo. E nestes versículos, Jesus vai falar justamente sobre um novo nascimento, mas não como um ato de reencarnação ou de retorno à infância, mas sim em possuir uma nova natureza. O novo nascimento, segundo William Barclay, é uma obra da graça de Deus, pela qual o crente se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. O novo nascimento é uma mudança no coração. É uma mudança que traz consigo uma mudança na mente, nas ações, nas palavras e nas percepções de tudo que envolve este mundo presente e o mundo vindouro. O novo nascimento é uma transformação de dentro para fora. Dr. Riley, quando ele comenta a respeito, quando ele define o novo nascimento, ele afirma que o novo nascimento é a mudança no coração e na natureza, pelo qual o homem passa quando ele se torna um verdadeiro cristão. O novo nascimento é uma nova natureza que é implantada no homem quando ele crê em Cristo Jesus. Essa nova natureza nos tira da condição de filhos da ira e nos coloca na condição de filhos de Deus. Essa nova natureza nos tira da condição de inimigos e nos transporta para a condição de amigos de Deus. Essa nova natureza, ela nos tira das trevas e nos transporta para a sua maravilhosa luz. Essa nova natureza, ela é concedida gratuitamente e é uma grande necessidade para pecadores como eu e você. Nós vamos ver nessa passagem que Jesus vai tratar sobre o novo nascimento, ou, se alguns preferirem, a regeneração. E nós veremos dentro desse texto, em primeiro lugar, o estado do homem sem o novo nascimento. Veja, irmãos, o homem não regenerado, ele possui uma disposição natural para a oposição a Deus. Acompanhe comigo versículos 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Perceba, irmãos, que Nicodemos não crê que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Nicodemos crê que Jesus é um mestre vindo da parte de Deus, ele é um homem de Deus, ele é um profeta, mas não o Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento. Nicodemos, ele possui uma disposição natural para se opor a Deus e à sua obra, porque qualquer oposição ao Filho é uma oposição ao Pai. E a obra de Deus, ela passa plenamente por Cristo Jesus. Se nós olharmos para Lucas capítulo 10, versículo 16, nós veremos que o próprio Jesus diz: quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Nicodemos, ainda que ele seja um religioso, ele está em um estado de total depravação. Nicodemos ainda está morto nos seus delitos e pecados. Nicodemos ainda é um filho da ira por natureza. O homem, dessa mesma forma, ainda que seja religioso,
ainda que possua diversas qualidades, assim como era a situação de Nicodemos, é um ser degenerado. Todo homem que vem a essa terra, ele vem manchado pelo pecado, porque todos nascem em iniquidade e são concebidos em pecado. O estado de todos aqueles que não nasceram de novo, que não foram regenerados, é um estado de oposição a Deus e a tudo que envolve a sua obra. Ainda que não seja uma oposição clara e manifesta, ainda assim é uma oposição. Mas veja, irmãos, em segundo lugar, nós veremos que o novo nascimento é uma necessidade urgente. É uma necessidade porque sem o novo nascimento, acompanhe comigo o versículo 3, Nicodemos, ele não poderia ver o reino de Deus. Jesus diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa expressão, ver o reino de Deus, aponta para a salvação, aponta para a entrada no reino de Deus. Jesus aqui está afirmando que sem uma mudança na disposição do coração de Nicodemos, ele não poderia ver ou entrar no reino de Deus, ele não poderia ser salvo. Tão logo, tudo o que restaria para Nicodemos seria a condenação eterna. O novo nascimento é uma necessidade, mas é também uma necessidade porque o novo nascimento precede a conversão. O novo nascimento é aquela terra, aquela boa terra, que é arada e adubada, que aparece em Mateus capítulo 13, que recebeu a semente e gerou muitos frutos. O novo nascimento é a mão que retira o véu da incredulidade do seu rosto, para que você possa contemplar a Cristo e a sua obra redentora. O novo nascimento é o pontapé inicial para a conversão, ou seja, sem o novo nascimento não há conversão, tão logo não há salvação. Sem o novo nascimento, o coração de Nicodemos, o coração de pedra do Nicodemos, não seria trocado por um coração de carne. Sem o novo nascimento, Nicodemos, ele continuaria negando Jesus como o Messias que fora prometido no Antigo Testamento. Além disso, o novo nascimento é uma necessidade, porque é uma ordem de Jesus. Acompanhe comigo o versículo 7. Importa-vos nascer de novo, necessário vos é nascer de novo. O novo nascimento é um pré-requisito de Cristo para a entrada no reino de Deus. E sem o cumprimento desse pré-requisito, ninguém pode ver ou entrar no reino de Deus. O novo nascimento é uma necessidade, porém é também uma urgência. E é uma urgência porque Nicodemos, ele não poderia acrescentar um segundo de vida à sua própria existência. Além disso, Nicodemos não poderia garantir que no dia seguinte ele estaria vivo. Tão logo essa necessidade seria algo urgente. Mas veja, irmãos, em terceiro lugar, nós vamos ver que o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Visto que todo homem é um pecador diante de Deus, e que todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nada pode trazer a vida espiritual a não ser a intervenção de Deus. Nenhum ser humano pode operar em si mesmo o novo nascimento, da mesma forma que nenhum morto pode dar vida a si mesmo. Um morto, ele necessita da intervenção do médico para reviver, e nós necessitamos da intervenção de Deus para possuirmos vida espiritual. Essa é uma obra unilateral. Só Deus pode dar vida e Ele nos concede através do seu Espírito. O pastor Hernandes Dias Lopes afirma que somente Deus pode abrir o nosso coração e nos regenerar. Se Deus não fizer nada por nós, nós nada poderemos fazer por nós mesmos. E qual a evidência disso? Versículo 5. Jesus diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento, ele se dá à parte do homem. Da mesma forma que você não teve parte no relacionamento dos seus pais, para que você viesse a essa terra, você também não tem parte no novo nascimento, porque ele se dá à parte do homem, ele se dá através da água e do Espírito. Essa expressão água e Espírito aponta para uma purificação interior que é realizada sobrenaturalmente pelo Espírito de Deus. Essa é uma obra exclusiva de Deus.
mas é também uma obra exclusiva de Deus, porque, versículo 8, Jesus diz: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito sopra onde quer. Da mesma forma que o Espírito é livre e sopra onde quer, assim também é a ação soberana de Deus através do seu Espírito. O Espírito Santo sopra onde quer, sopra onde jamais sopraríamos, sopra de forma soberana e eficaz. Somente Deus pode operar um novo nascimento, e Ele faz isso de acordo com o beneplácito de sua vontade. Mas veja, irmãos, em quarto lugar, nós veremos que o novo nascimento é uma transformação interior, porém é visível. Veja, irmãos, o novo nascimento não é uma reforma moral, mas sim uma transformação no interior. O novo nascimento também não é o aperfeiçoamento da nossa velha natureza, mas sim a criação de uma nova natureza. Acompanhe comigo o versículo 6. Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Dr. Riley, quando ele comenta a respeito desse versículo, ele compara um homem com uma casa de madeira, onde todo o seu alicerce, as suas colunas, as suas paredes e os seus telhados são corroídos pelos cupins. O que essa casa de madeira necessita não é de uma reforma, mas sim de ser derrubada e ser reconstruída, porém com um material melhor. E assim é o novo nascimento. Não é uma reforma, mas sim uma nova construção, que é criada e edificada pelo próprio Criador. Uma mera reforma é concedida pela religião, mas uma nova natureza é concedida pelo Espírito Santo. Com uma mera reforma, o homem retorna ao pecado, mas com uma nova natureza, o homem cresce na graça e no conhecimento. Com uma mera reforma, o homem vive uma vida cristã relaxada, mas com uma nova natureza, o homem anseia, deseja e almeja viver uma vida mais santa e mais agradável perante os olhos de Deus. Essa nova natureza que é dada ao homem, ela é inclinada para as coisas do Espírito, até porque o que é nascido do Espírito é Espírito. Ela é inclinada para fazer a vontade de Deus, ela é inclinada para obedecer a Deus, ela é disposta a abrir mão de tudo por Cristo, ela é disposta a obedecer, a seguir as ordenanças de seu Senhor. Essa transformação, por mais que ela seja no interior, ela acaba externando, e ela se externa nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas percepções. O novo nascimento não somente muda o nosso interior, mas também o exterior. E qual que é a evidência disso? João capítulo 7. Se nós olharmos João capítulo 7, nós vamos ver esse mesmo Nicodemos aparecendo lá, porém, não mais de noite, mas de dia, na presença dos fariseus e confessando a Cristo publicamente. Esse novo nascimento trouxe uma transformação visível a Nicodemos. O novo nascimento é uma transformação no interior, porém ela se externa, ela se torna visível. E em quinto e último lugar, nós vamos ver que o novo nascimento traz consigo uma exigência. E a exigência que o novo nascimento traz é a fé na pessoa de Jesus Cristo e em sua obra redentora realizada na cruz do Calvário. Acompanhe comigo versículos 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A exigência para o novo nascimento é a fé. Tudo que Nicodemos necessitava para nascer de novo era crer em Jesus, crer que ele é o Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento, crer na sua obra redentora que estava para acontecer através da cruz. E é ainda importante destacar que João, ele sempre colocou junto essa exigência, junto com o novo nascimento. Se nós olharmos para João capítulo 20, versículo 31, nós veremos que João afirma que aqueles que creem têm vida, fé e novo nascimento.
Se nós olharmos para 1 João, capítulo 5, versículo 4, nós veremos que João afirma que todo aquele que é nascido de Deus tem fé, novo nascimento e fé. João, ele sempre colocou essas duas coisas juntas, e elas andam juntas e são as exigências de Deus para um novo nascimento, para que Nicodemos nascesse de novo. Veja, irmãos, aqui nós vemos claramente que Jesus trata sobre o novo nascimento, ou sobre a regeneração. Nós vemos que ele trata de forma detalhada e profunda. Mas quais são as lições, as aplicações que nós podemos tirar desse texto para as nossas vidas? Em primeiro lugar, nós vamos ver que o novo nascimento, ele nos confronta. O novo nascimento confronta a nossa religiosidade. Veja, irmãos, o novo nascimento, ele nos mostra, esse ensino nos mostra que não nos basta o cumprimento dos ritos religiosos, assim como Nicodemos fazia. Não nos é suficiente sermos frequentadores de igreja, nós necessitamos de um novo nascimento. Não nos é suficiente cumprirmos os ritos batismo e santa ceia, nós necessitamos de um novo nascimento. Não nos é suficiente nós nos intitularmos como cristãos, colocar uma Bíblia embaixo do braço e sair pelas ruas da Ceilândia. Nós necessitamos de um novo nascimento, um novo nascimento que irá gerar em nós uma nova natureza que anseia a Deus, anseia obedecer a Deus através da sua palavra. Uma nova natureza que, diante das adversidades da vida, como é essa que nós estamos passando, nós creiemos plenamente em Cristo Jesus. Mas o novo nascimento confronta também a nossa miserável situação espiritual, moral e legal. Veja, irmãos, sem o novo nascimento, a nossa espiritualidade é morta, a nossa moralidade é vã. Sem o novo nascimento, essas coisas que são boas, elas se tornam apenas objetos para engrandecimento pessoal. Além disso, sem o novo nascimento, nós somos legalmente culpados diante de Deus e estamos debaixo da sua ira. Essa é a nossa situação sem o novo nascimento, e essa doutrina, esse ensino nos mostra isso, nos confronta, porque nós necessitamos sair dessa condição. Mas veja, irmãos, o novo nascimento confronta ainda a nossa absoluta liberdade de Deus. Há quem defenda o livre-arbítrio, ou seja, que podemos ir até Deus sem que Ele mesmo nos conduza. Mas nós vemos que ninguém pode dar a si mesmo uma nova natureza. E sem essa nova natureza, nós não iremos até Deus. Nós continuaremos em oposição a Deus, assim como Nicodemos. Essa obra, ela é uma obra unilateral. Somente Deus pode gerar em nós uma nova natureza. Sendo assim, nós dependemos de Deus para nós irmos até Ele. Nenhum esforço humano pode nos levar a Deus. Tão logo, nenhum de nós possuímos livre-arbítrio. Muito pelo contrário, assim como afirma Martinho Lutero, o nosso arbítrio é escravizado e nós somos dependentes de Deus para nascermos de novo. E o novo nascimento nos mostra isso. O novo nascimento confronta também a nossa total liberdade de Deus. Mas veja, irmãos, a segunda lição que eu gostaria de tirar desse texto é que nós vemos que o novo nascimento é uma necessidade urgente para todos nós. Veja, irmãos, não há ninguém religioso demais ou bom demais que não necessite de um novo nascimento. Se houvesse alguém, esse alguém seria Nicodemos. Mas nós vemos que ele também necessita de um novo nascimento. Mas por que é uma necessidade para todos nós? É uma necessidade porque nós somos inclinados ao mal por natureza. Nós, assim como Nicodemos, nascemos e vivemos em oposição a Deus. Então, logo nós necessitamos de uma nova natureza, e essa nova natureza se dá através do novo nascimento.
é uma necessidade, porque nós temos uma natureza que vive em oposição a Deus. Mas é também uma necessidade, porque é um pré-requisito de Cristo para a entrada no reino de Deus. Sem o cumprimento desse requisito, nenhum de nós pode ver ou entrar no reino de Deus. Mas ainda, irmãos, é uma necessidade, porque sem o novo nascimento, nós morreremos em oposição a Deus. Assim como nós vemos que Nicodemos nasceu e viveu em oposição a Deus, assim também somos nós sem a nova natureza, sem o novo nascimento. E se nós morrermos sem essa nova natureza, sem esse novo nascimento, tudo que restará para mim e para você é o tormento eterno. Mas veja, irmãos, além de necessário, é também uma urgência. É mais urgente do que a sua vida acadêmica, é mais urgente do que a sua vida profissional, é mais urgente do que a sua vida financeira estabilizada. Você não pode esperar a conquista de tais coisas para ir em busca de uma nova natureza. Até porque você não sabe se você estará vivo amanhã. O futuro não pertence a você e você não pode acrescentar um segundo de vida à sua própria existência. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você só tem essa vida para nascer de novo, não haverá uma segunda chance, e você não pode garantir que estará vivo amanhã. Ou seja, o novo nascimento é uma necessidade, porém é uma necessidade urgente, precisa ser hoje, precisa ser agora. A terceira lição que nós podemos tirar desse texto é que nós vemos que o novo nascimento é uma mudança interna que externa. Infelizmente, nós fazemos parte de uma geração que propaga a ideia de que Jesus quer o seu coração. Mas Jesus, ele não quer apenas o seu coração, até porque Jesus, ele não é nenhum cardiologista ou açougueiro. Jesus, ele não apenas quer o seu coração, ele quer uma mudança interna em você. Porém, a evidência dessa mudança interna é a mudança externa. A mudança no coração traz consigo uma mudança na mente, nas ações, nas palavras e nas percepções de tudo que envolve este mundo presente e o mundo vindouro. O novo nascimento, ele não permanece escondido em seu coração. Ele percorre os seus membros, fazendo de você um imitador de Cristo. Se não há evidências externas de uma mudança no seu coração, é porque não houve mudança interna. O novo nascimento é sim interno, porém ele se externa. A quarta e penúltima lição que eu gostaria de tirar desse texto para nós é que nós vemos que o novo nascimento nos mostra a nossa debilidade quanto à nossa salvação. Nós não podemos nos salvar. Isso é impossível para nós. Por quê? Porque nenhum esforço humano pode produzir em nós uma nova natureza. Nem mesmo as nossas qualidades e nem mesmo a nossa religiosidade pode produzir em nós uma nova natureza, a não ser o Espírito de Deus. E detalhe, ele sopra aonde ele quer. A salvação não pertence a nós, ela não está ao nosso alcance. A salvação pertence ao Senhor, ele concede mediante o novo nascimento e é de acordo com o beneplácito de sua vontade. A quinta e última lição que eu gostaria de tirar desse texto é que nós vemos que o novo nascimento, esse ensino de Jesus sobre o novo nascimento, nos mostra que nós temos responsabilidades. A soberania de Deus nunca anulou a responsabilidade humana. De fato, nenhum de nós tem a capacidade de gerar vida em nós mesmos. Nenhum de nós tem a capacidade de gerar em nós uma nova natureza. Todavia, assim como Nicodemos, nós temos a responsabilidade de irmos até Jesus em busca de uma nova natureza. Veja, irmãos, Deus sempre nos trouxe responsabilidade. É dever nosso crer em Cristo Jesus. É dever nosso crer na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. É dever nosso crer que aquele sangue de Cristo derramado na cruz foi por cada pecador que aqui se encontra, como eu e você. É nossa responsabilidade. É isso que Deus exige de nós e é a sua exigência para nós nascermos de novo. Veja, irmãos, o que Jesus está fazendo aqui. Jesus está mostrando que nós temos uma natureza que vive em oposição a Ele,
e que nós não podemos morrer sem essa natureza, nos mostra que há uma nova natureza que é concedida a cada um de nós gratuitamente por meio da fé, e também nos mostra que nós temos a responsabilidade de irmos até Jesus em busca dessa nova natureza. Isso é o que Jesus apresenta nesses versículos. Isso é a nossa responsabilidade. Mas veja, irmãos, eu gostaria de concluir lhe fazendo um convite ao autoexame. Examine-se nessa noite. Possa ser que o seu estado nessa noite seja de não regenerado. Talvez você seja um bom religioso, talvez você seja uma boa pessoa, mas talvez você ainda seja um não regenerado. Se esse é o seu estado, você ainda está morto nos seus delitos e pecados. Se esse é o seu estado, você ainda é um inimigo de Deus. Se esse é o seu estado, você é um filho da ira por natureza. Se esse é o seu estado, você está debaixo da ira de Deus. Porém, nós vemos que a voz de Jesus ecoa através dos séculos, exclamando para cada um de nós aqui nessa noite, através da sua palavra: necessário vos é nascer de novo. É uma necessidade urgente, e você tem a responsabilidade de ir em busca desse novo nascimento. Um novo nascimento que irá gerar em você uma nova natureza, uma natureza que venha do alto, que venha de Deus. E essa nova natureza é dada mediante a fé em Cristo Jesus. Examine-se, meu irmão, nessa noite e veja se esse é o seu estado. Se esse for o seu estado, vá até Jesus em busca de uma nova natureza. O próprio Jesus diz que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, se esse é o seu estado, vá até Jesus em busca de uma nova natureza, porque sem esse novo nascimento, nós pereceremos no inferno por toda a eternidade. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por conduzir o teu servo João a escrever este ensino que nos ensina hoje. Muito obrigado, Senhor, por nos mostrar que nós temos uma responsabilidade de irmos em busca de uma nova natureza. Nós necessitamos, não somos capazes, Senhor, mas estamos aqui e crendo, Senhor, que o Senhor nos dará uma nova natureza. Nós cremos, Senhor, na tua obra redentora, nós cremos no teu amado Filho, e nós cremos, Senhor, que aquele sangue derramado na cruz do Calvário foi por cada um de nós que aqui se encontra nessa noite. Nos ajuda, Senhor, concede-nos fé, concede-nos arrependimento, e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, Senhor, na nossa salvação. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém.